Será que a humanidade é uma raça com amnésia, que não lembra de seu passado não tão distante? A história nos ensinou durante mais de um século que a primeira civilização digna desse nome foi a Suméria, há cerca de 6.000 anos. Mas descobertas recentes, como em Göbekli Tepe, na Turquia, recuaram o surgimento da civilização para pelo menos 10.000 anos atrás. Mas e os relatos bíblicos e também de tradições, lendas e mitologias de todo o planeta sobre povos antigos poderosos e de como teriam sido destruídos por uma inundação global chamada na Bíblia de dilúvio? Em Gênesis 7 fala-se que teriam sido 40 dias e noites de chuvas ininterruptas e que a chuva teria durado 150 dias, dizimando os povos que existiam na época. Claro que é perfeitamente lógico supor que esse mundo exterminado poderia ser constituído pelas regiões conhecidas pelos hebreus na época e que teria havido muitos outros sobreviventes ao redor do planeta, nas regiões mais altas, que recolonizaram o mundo. Nos últimos anos, paradigmas têm sido mudados e, graças a descobertas científicas sensacionais, muito pouco noticiadas na mídia, podemos estar perto de entender o que realmente aconteceu. Vamos lá, acompanhe esse raciocínio. Primeiro ponto. Em 1923, o geólogo norte-americano J. Harlan Bretz concluiu que um fluxo cataclísmico de água havia destruído totalmente uma grande região do estado de Washington, no noroeste dos Estados Unidos, levando embora milhares de quilômetros cúbicos de solo. Esse fluxo só poderia ter vindo do derretimento repentino de boa parte da calota polar que existia sobre a América do Norte antes do fim da última era glacial. Na época foi difícil aos colegas de Bretz aceitarem essa teoria porque faltava a origem de uma vazão tão grande de água. Guarde isso. Segundo ponto. Até a década de 1950, as pessoas acreditavam que as crateras na Lua e na Terra haviam surgido de vulcões extintos ou tinham surgido por processos geológicos lentos e graduais. Até que outro geólogo americano, Eugene Schumacher, provou que as crateras eram, na verdade, causadas por impactos de asteroides. Ele era um pesquisador muito importante no projeto Apollo e quase foi o primeiro cientista a pisar na Lua. Só não foi porque teve uma doença e teve que ir outro geólogo em seu lugar. Schumacher pôde em vida ver sua teoria ganhar forma quando um dos cometas que ele descobriu junto com a esposa e o amigo David Levy, o Schumacher-Levy 9, atingir espetacularmente Júpiter em 1994, o que foi gravado pela NASA. Isso assombrou o mundo e motivou o surgimento de filmes como Impacto Profundo e Armagedon. Isso foi uma mudança de paradigma. Antes, a ciência acreditava que o sistema solar estava muito estável e que grandes choques entre astros não aconteciam havia muitos milhões de anos. Guarde isso também. Terceiro ponto, os climatologistas tinham dificuldade de explicar as causas de um curto período climático chamado de Dryas recente, ocorrido entre 12.800 e 11.600 anos atrás. Durante esse período, a temperatura média do planeta caiu abruptamente cerca de 10 graus Celsius, o que é muita coisa. Então começaram a surgir outras descobertas de acontecimentos desse mesmo período. O desaparecimento repentino da cultura Clovis, que habitava a América do Norte. Ao mesmo tempo, a extinção da megafauna, os mamutes, mastodontes, tigres dentes de sabre e outros mamíferos gigantes da América do Norte e da América do Sul também. Tudo exatamente na época do início do Dryas recente. Ocorre que, segundo o grande sábio da Grécia Antiga, Platão, foi exatamente na época do fim do Dryas recente, 11.600 anos atrás, segundo os sábios do Antigo Egito revelaram ao também grego Solon, que um país inteiro teria sido destruído num só dia pela força das águas, a famosa Atlântida. Então, os geólogos apareceram novamente na história,
Com essa mudança de paradigma que fez com que a ciência entendesse que impactos ainda acontecem no sistema solar, surgiu uma nova teoria para explicar o Dryas recente. Um cometa gigantesco entrou no sistema solar interno e enormes fragmentos dele impactaram a Terra. Por que fragmentos? Porque cometas têm pouca coesão e se despedaçam pela ação da gravidade dos planetas quando se aproximam demais. Foi o que aconteceu com o Shoemaker-Levy 9, que separou-se em mais de 20 grandes partes devido à gravidade de Júpiter antes de atingir o planeta. Essa hipótese surgiu em 2007, quando foi publicado um artigo de 27 acadêmicos, onde foi cogitado que o impacto cósmico de um cometa ou asteroide havia contribuído para o surgimento do Dryas recente e para a extinção da megafauna. Os cientistas descobriram uma fina camada geológica escura que cobre grande parte das terras da América do Norte e da Europa. Essa camada tem elementos característicos que indicam impactos de corpos celestes na Terra, esférulas de carbono, nanodiamantes e outros que só aparecem em altíssima temperatura. Temperaturas que só são atingidas na superfície ou com impactos de cometas e asteroides ou por explosões de armas nucleares. Essa camada foi datada como tendo 12.800 anos aproximadamente, que foi quando os climatologistas fixaram o início do Dryas recente. Posteriormente, também foi descoberto em vários lugares do mundo provas de que exatamente nesse período houve grandes descargas de níquel, platina e irídio na atmosfera, o que também indica, sem dúvida, que houve um impacto cósmico naquele momento geológico do planeta. Os estudiosos de cometas, isso é muito importante, já sabiam, antes de tudo isso, que um cometa gigante havia entrado no nosso sistema solar, graças ao estudo do que acreditam ser os seus restos, os meteoros Taurídeos e o cometa Encke. As estimativas deles são de que tal cometa gigante teria chegado ao sistema solar interno há algumas dezenas de milhares de anos, 20 mil anos, 30 mil anos. Depois de 2007, surgiram muitos artigos a respeito da hipótese do impacto do Dryas recente, tanto contra quanto a favor, como é normal quando surge algo muito diferente na ciência. Mas a hipótese está rapidamente ganhando apoio entre os cientistas, porque as evidências estão se acumulando em várias partes do mundo. Você já deve ter percebido onde estamos chegando. Um cometa causou o dilúvio, terminou com a era glacial e destruiu os animais gigantes que existiam e os países, incluindo Atlântida. Os impactos aconteceram principalmente sobre as grandes calotas polares que, na época, 12.800 anos atrás, cobriam a América do Norte e a Europa com até 3.000 metros de espessura de gelo. Dois dos maiores impactos aconteceram na Groenlândia, onde já foi encontrada uma cratera com 31 quilômetros de diâmetro, e na região onde hoje existem os Grandes Lagos, entre os Estados Unidos e o Canadá. É possível que a origem dos Grandes Lagos seja justamente o impacto do cometa. Esses impactos de fragmentos do cometa gigante foram tão grandes que boa parte da calota polar do Ártico colapsou. Milhares de quilômetros cúbicos de água doce e fria invadiram o Pacífico e o Atlântico, invertendo a corrente do Golfo. Outra enorme quantidade de gelo foi arremessada para até 300 quilômetros de altitude, que é uma região suborbital, muito acima da atmosfera, por causa do impacto direto. E a atmosfera ficou sobrecarregada de cristais de gelo, bloqueando a luz do Sol. Assim, o clima do planeta mudou rapidamente, esfriando muito. Esse foi o efeito de médio prazo do impacto, o surgimento do Dryas recente. Nos momentos iniciais, no entanto, dependendo do ponto de impacto de cada fragmento, pode ter ocorrido incêndios por milhares de quilômetros quadrados, onde hoje são os Estados Unidos, terremotos e mega tsunamis por todo o planeta. Além, talvez, de chuvas incríveis, nunca vistas, porque toda aquela água arremessada para a estratosfera tinha que descer.
As tradições orais e escrituras das civilizações antigas de todo o mundo falam desses eventos, não só a Bíblia. As descrições variam um pouco, talvez por causa das diferenças dos efeitos do cataclismo ao redor do planeta. Mas a realidade do cataclismo é agora inegável e a Bíblia estava mais uma vez correta. Porque esse cataclismo provocado pela queda do cometa foi, simplesmente, ao que tudo indica, o dilúvio descrito no Gênesis. A inundação foi provocada tanto pelos megatsunamis quanto pelas chuvas formadas pelo gelo pulverizado na atmosfera pelos impactos. Após o cataclismo, o planeta mergulhou numa era de frio mais intenso ainda do que tinha no final da última era glacial. Esse período climático, o Dryas recente, durou cerca de 1.200 anos e terminou tão abruptamente quanto começou. A hipótese é que outros fragmentos do cometa gigante que haviam ficado em órbita do Sol ou mesmo da Terra atingiram o planeta, causando novas catástrofes e de alguma forma revertendo o processo de esfriamento. O Dryas recente terminou. Foi nesse momento, 11.600 anos atrás, que a Atlântida foi destruída, provavelmente por um mega tsunami. Nós vamos tratar disso no nosso próximo vídeo. Não perca, porque ao que tudo indica, a Atlântida foi encontrada de uma forma muito surpreendente. Agora tudo se encaixa. Por que a última era glacial acabou? Por que a megafauna foi extinta de repente? Por que a cultura Clovis desapareceu na América do Norte? Tudo na mesma época. E por que culturas em todo o mundo, em suas lendas, mitos e escrituras sagradas, falam de uma inundação gigantesca e de sinais no céu, com a destruição de todas as civilizações existentes e a quase extinção da população terrestre? O cataclismo, o dilúvio, afetou todo o planeta. Naquela época, o mundo era mais frio e provavelmente a maior parte da população vivia em regiões costeiras, como aliás acontece atualmente também. E o impacto de fragmentos do cometa gigante, tanto na calota polar quanto diretamente nos oceanos, provocou chuvas incríveis, mega tsunamis com centenas de metros de altura e rápida subida do nível do mar. Os destroços das cidades costeiras foram cobertos pelo mar, já que a ciência calcula que depois dessa época o nível dos mares subiu cerca de 110 metros. Parte num curto espaço de tempo e o resto ao longo de alguns milhares de anos, já depois do fim do Dryas recente, conforme as calotas polares diminuíam mais ainda. Estamos falando de 12.000 anos atrás. Quaisquer vestígios das civilizações antediluvianas, costeiras pelo menos, foram sepultados no fundo do mar. Há apenas alguns locais onde elas aparecem, como no Mar das Antilhas e em Yonaguni, no Japão, onde há uma gigantesca estrutura artificial coberta pelo mar há cerca de 10.000 anos pelo menos. Também é possível que a esfinge do Egito seja dessa época, ainda que tenha tido sua cabeça esculpida de novo milhares de anos depois, na época da construção das pirâmides. Porque, segundo geólogos, há claramente desgaste por água nas suas laterais. E aquela região do Egito só teve chuva suficiente para isso e por tempo suficiente entre 8.000 e 15.000 anos atrás, muito antes da construção das pirâmides, que foi há 4.500 anos atrás. Essa é a verdade, a Bíblia está certa. O dilúvio existiu. Independentemente de falarmos da vontade de Deus, a causa física do dilúvio, natural, ao que tudo indica, foi a de múltiplos impactos de fragmentos de um cometa gigante. Isso reforça a veracidade de outras coisas ditas nesses mesmos mitos e escritos antigos em todo o mundo. A existência, naquela era, de gigantes que surgiram por hibridização perpetrada por seres de fora do nosso planeta, chamados de nefilins no Gênesis. Mas isso é assunto para outro vídeo. E por que estudar esses impactos de asteroides e cometas no passado é tão importante? Como diz o site do Comet Research Group, porque mais deles vão nos atingir no futuro. Porque eles, os cometas, causam tsunamis gigantes.
porque eles podem mudar o clima do planeta subitamente. E o que as profecias bíblicas nos dizem? Que haverá um novo cataclismo. Confira isso no capítulo 8 do Apocalipse, versículos 8 e 9. E o segundo anjo tocou. Algo como uma grande montanha incandescente foi lançado no mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue. Pereceu um terço das criaturas que viviam no mar, e um terço dos navios foi destruído. Versículos 10 e 11. E o terceiro anjo tocou. Caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes. O nome da estrela é Absinto. A terça parte da água se converteu em absinto, e muitos homens morreram por causa da água que se tornou amarga. Agora, me diga, como uma pessoa da antiguidade, como João, descreveria a visão mostrada a ele, hipoteticamente, da queda de um asteroide? Uma montanha incandescente ou uma estrela são ótimos palpites. E o que o impacto de cometa ou asteroide no solo gera? Enorme quantidade de poeira na atmosfera, bloqueando grande parte da luz do Sol, que é o que parece ser descrito no versículo 12. E o quarto anjo tocou. Um terço do Sol, um terço da Lua e um terço das estrelas foram atingidos, de modo que uma terça parte deles se ofuscou. O dia perdeu um terço de sua luz, bem como a noite. Portanto, com os conhecimentos que temos atualmente sobre impactos cósmicos, não é difícil perceber que esses versículos parecem descrever os impactos de dois grandes objetos, um no oceano e outro num continente, e suas consequências. Concluindo, vamos atentar para a gravidade e importância desse assunto. Vamos ficar atentos para os desdobramentos dessas descobertas de impactos cósmicos no passado do planeta, que afetaram a humanidade, bem como os anúncios de descobertas de novos cometas ou asteroides em rota de colisão com a Terra. Se você gostou, assine esse canal, novos vídeos virão.